Eu, antes de passar o questionário, o Datafolha me mandou aqui um documento que eu preciso ler junto a vocês, que é procedimentos de campo. Quem assistiu o Jornal Nacional ontem um pouco, viu um pouco do que a gente precisa respeitar dentro do que a gente vai fazer, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela aqui só um momento. Meu documento agora. Ai, ai. Aqui. Em algum lugar esse documento está. Só um momento. Chegou mais duas pessoas aqui. Ah, você está falando do vídeo do YouTube, não? Não, esse vídeo do YouTube não. Eu recebi um documento em Word. Esse mesmo vídeo do YouTube, eu recebi ele em Word. Eu estou tentando abrir ele aqui, mas eu não estou encontrando ele aqui. Só um momento. Ah, já sei. Ah, vocês estão vendo essa tela? Todo mundo está conseguindo visualizar a tela? Pode sinalizar pela câmera, Tá dando certo. tá bom? Então, eu vou ler junto com vocês esse procedimento para pesquisas eleitorais, tá? E depois a gente começa a passar o questionário. Então, procedimento para pesquisas eleitorais. Então, vamos começar com a instrução aqui básica. A instrução é para aplicar do questionário e procedimento durante a coleta. É gravada e disponibilizada previamente todos que participarão da coleta, tá? É responsabilidade do pesquisador, entrevistador, assistir integralmente a instrução antes de iniciar o trabalho de campo e esclarecer previamente todas as dúvidas com sua coordenação. Coordenação somos nós, tá, gente? Procedimentos durante a coleta. Durante a coleta, é essencial seguir rigorosamente todas as orientações estabelecidas, tanto em relação à aplicação do questionário, quanto aos procedimentos de campo e demais cuidados necessários para a realização adequada do trabalho, incluindo vestimenta, apresentação pessoal, postura e conduta durante a entrevista. O pesquisador deve manter uma postura neutra e imparcial, evitando qualquer comportamento, comentário ou expressão que possa induzir o entrevistado a escolher ou declarar preferência por determinado candidato. Respeito aos locais de coleta. Os locais definidos para a realização das entrevistas deverão ser rigorosamente respeitados. Os pontos de pesquisa não são escolhidos por acaso, eles são definidos de acordo com uma distribuição planejada do eleitorado nos estados, sendo parte fundamental da metodologia da pesquisa. Por esse motivo, não é permitido trocar de ponto de coleta por iniciativa própria. Não se deve alterar metodologia estabelecida. Qualquer necessidade de mudança deverá ser previamente comunicada e autorizada pela equipe do Datafolha, pela equipe de planejamento, tá? Deixa eu só aceitar uma pessoa aqui, gente. Só um momento. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui a tela aqui para ler para vocês. Vocês continuam vendo aí você continua vendo o manual de instrução, né, Johnny? Sim, tá na tela, tá na tela. Tá. Então, isso aqui, respeito aos locais de coleta, eu já li. Representatividade da amostra. A pesquisa precisa contemplar os diferentes perfis da população previsto no planejamento. Para garantir essa representatividade, é indispensável seguir corretamente os pontos e procedimentos determinados. Alterações não autorizadas podem comprometer a qualidade e a confiabilidade dos resultados. Só um momento, deixa eu acertar mais uma pessoa aqui que entrou. Então, assim, gente, o que significa a representatividade da amostra? A gente não pode pegar e fazer o que a gente achar que tem que fazer.
a gente tem que respeitar o quadro de cota que vocês respeitam, que vocês recebem, perdão. Tá? Então, é muito importante vocês respeitarem isso. Vocês não podem pegar e fazer 7 mulheres de qualquer idade. Vocês precisam respeitar o que está lá na grade, assim como homens, tá? É, ontem no Jornal Nacional, foi até explicado que 53% do eleitorado brasileiro é composto por mulheres, ou seja, 47% é composto por homens. Então, vocês vão pegar grades onde que tem mais mulheres do que homens para ser realizado. Você vai ter grade onde que vai ter 6 homens e 8 mulheres. Só um momento, gente. Deixa eu pegar meu carregador do meu note aqui, senão meu note vai cair a bateria. Só um momento. Oi, desculpa, gente. Ah, então, como eu estava dizendo, a gente tem essa situação onde algumas grades haverão mais mulheres do que homens, tá? Continuando aqui, dentro do que está sendo dito aqui, qualidade, agilidade e postura de campo, né? Perdão, antes disso, representatividade da amostra ainda, alterações não autorizadas, isso eu já li, perdão. Então, qualidade, agilidade e postura em campo. A coleta deve ser realizada com qualidade e agilidade, mas sem pressa. Por que a gente está falando de agilidade, gente? Principalmente a gente chegar num horário onde que a gente saiba que a gente consegue iniciar e finalizar o campo dentro daquilo que a gente espera, né? Foi o que eu falei na reunião anterior. A gente precisa estar no ponto pontualmente 8 horas da manhã. Se a gente chegar às 8 horas da manhã, a gente consegue fechar as 14 entrevistas dentro do horário, tá? Sem ninguém se matar, tá? Sem ninguém se matar de verdade, porque a gente vai conseguir alcançar o que está precisando e, ao mesmo tempo, aqueles pontos que a gente já sabe que pode ser problemático, vocês já vão ter uma leitura e passar para a gente tentar fazer um deslocamento, não do setor, assim, não de mudar um setor para o outro, um ponto distante para o outro, mas encontrar um local próximo a esse ponto que possa ser realizado as entrevistas, tá? O pesquisador deve abordar os entrevistados de maneira adequada e respeitosa, seguir fielmente o questionário e as orientações recebidas e evitar qualquer tipo de indução nas respostas. Manter atenção constante aos procedimentos de segurança, postura e qualidade da entrevista. Evite exposição desnecessária no local da coleta, realize o trabalho com qualidade, atenção e agilidade, permanecendo no local apenas por tempo necessário para cumprir integralmente a tarefa, e ao final deixe o ponto de coleta. Então, assim, evitar estar lá no ponto sem você estar fazendo nada, porque alguém pode estar te observando e alguém pode querer ter algum tipo de conversação com você, querendo saber como que foi a coleta, como que foi o resultado. Parece que a pessoa que pergunta pode ser até de forma despretensiosa, mas a gente não pode passar nenhuma informação sobre a coleta para ninguém. Tá? Orientações gerais. Abordagens por curiosos. Ao ser abordado por qualquer pessoa durante a realização da pesquisa, não forneça informação sobre o trabalho, a pesquisa ou o procedimento da coleta. Em qualquer situação que gere dúvida, questione a abordagem externa, entre em contato imediatamente com a coordenação local para receber as orientações necessárias. Não forneça informações a curiosos e a qualquer veículo ou profissional de comunicação. Então, assim, gente, alguém da imprensa está abordando vocês, você tem que falar de forma imediata: eu não tenho autorização para dar entrevista para ninguém.
Ah, mas eu não sei. Entre em contato com o Datafolha. Se o Datafolha determinar que sim, e se eu quiser, eu posso responder alguma coisa. E ainda assim, se o Datafolha determinar que sim. Caso contrário, gente, ninguém está permitido a dar nenhuma entrevista a nenhum órgão de comunicação, tá bem? Aplicação do questionário. As perguntas devem ser lidas integralmente, exatamente como estão escritas no questionário, sempre com a mesma entonação de voz. As perguntas devem ser aplicadas sempre na mesma ordem, garantindo a uniformidade e a comparabilidade das informações coletadas. Não altere, resuma, explique ou completamente as perguntas por iniciativa própria. Não pergu As perguntas filtro devem ser aplicadas rigorosamente conforme estabelecido no questionário e devem obrigatoriamente aparecer na gravação da entrevista. O pesquisador deve garantir que a pergunta seja realizada e registrada na íntegra, seguindo exatamente a orientação prevista no questionário. Circulação para abordagem. Para abordagem é permitido circular em um raio de até 200 metros, considerando as direções norte, sul, leste e oeste. Então, gente, vocês estão lá naquele cruzamento de vocês sabem que vocês têm aí 200 metros para vocês poderem tentar realizar as entrevistas sem estar saindo do ponto, sem ter que falar com planejamento, tá? O pesquisador deve respeitar os limites definidos para o ponto de coleta e não realizar alterações no local ou metodologia sem autorização. Imparcialidade. A imparcialidade é princípio fundamental na realização da pesquisa. Cada pessoa, cada pessoa, cada pessoa possui sua própria história, crença, ideologia, opiniões, preconceito e paixões. Independente das convicções pessoais do pesquisador, é indispensável manter uma postura neutra e profissional durante todo o trabalho. Lembrando, não é a sua opinião que está sendo investigada, tá? Por isso, o pesquisador não deve expressar, por meio de palavras, ações, gestos ou expressões faciais, surpresa, aprovação, desaprovação, concordância, discordância, aborrecimento, entusiasmo ou qualquer outra reação que possa influenciar a resposta do entrevistado. O tom de voz também deve permanecer neutro, sem demonstrar preferência ou julgamento em relação às respostas apresentadas. Responsabilidade na pesquisa. A qualidade dos resultados depende diretamente da forma que cada entrevista é conduzida. É responsabilidade de todos realizar o trabalho com seriedade, neutralidade, atenção e respeito à metodologia, garantindo a isenção durante o processo de coleta e contribuindo para a confiabilidade dos resultados da pesquisa. A nossa função é registrar a opinião do entrevistado e não influenciá-la. Apresentação e identificação. Antes de iniciar o trabalho em campo, confira se está com todo o material necessário para a realização das entrevistas. Então, cartões, crachás, grades de cota, endereço de ponto de coleta, tablet, carregador. No nosso caso aqui, a gente vai usar o nosso próprio dispositivo. Uso de crachá. O crachá deve ser utilizado somente durante a realização das entrevistas. Durante o deslocamento até o local da coleta ou entre os pontos, o crachá deve permanecer guardado. Apresentação pessoal. Utilize roupas confortáveis e adequadas para o trabalho em campo. Evite usar shorts, bermudas, chinelos durante a realização da coleta. Mantenha uma apresentação pessoal discreta e profissional. Então, dentro desse campo de apresentação pessoal, gente, é aquilo que eu falei na reunião anterior. Como a gente está muito polarizado em algumas situações, como evitar certas cores, certos tons de roupa, principalmente vermelho, principalmente roupas floridas em verde e amarelo, né? Para não caracterizar candidato A ou candidato B. Neutralidade política. Durante a coleta, é fundamental não utilizar qualquer elemento que possa transmitir posicionamento político ou influenciar o entrevistado. Não utilizem, em hipótese alguma, canetas, camisetas, bottoms, bonés, adesivos ou qualquer outro acessório, tá? Qualquer símbolo relacionado a partidos ou movimentos políticos, candidatos, sindicatos ou ONGs.
Também não utilize camiseta de times de futebol similares que apresentem números em destaque, especialmente quando houver possibilidade de um número ser confundido com o número de um partido ou candidato. Lembre-se, a apresentação do pesquisador também faz parte da garantia da neutralidade e imparcialidade de campo. Localização e procedimento de campo. Chegada e permanência no ponto. O início do trabalho de campo mais cedo possível, preferencialmente entre 7 e 8 horas. Né? Seja discreto antes, durante e depois da realização das entrevistas. Assim que localizar o ponto indicado e estiver no local, informe a sua coordenação. Então, gente, a gente precisa que vocês, diariamente, nesses 3 dias, Johnny, Débora, que é a assistente que vai trabalhar junto com o Johnny, estou aqui no meu ponto. Gente, isso não é negociável. Vocês precisam entrar em contato conosco e avisar que está abrindo ponto. A gente entende que se ninguém avisou é porque não abriu ponto. Por mais que você esteja lá, por mais que você já tenha feito 2, 3 entrevistas, a gente precisa dessa colaboração de vocês avisarem para a gente que foi iniciado o ponto, que foi aberto o ponto, tá? E aí, lembrando, nesse primeiro aviso, a gente precisa que vocês enviem para nós a geolocalização em tempo real, tá? Não é a geolocalização fixa, é a geolocalização em tempo real. A primeira de 15 minutos, tá? Por favor. O ponto de coleta deve ser adequado e não pode influenciar as respostas dos entrevistados. Não deve haver nas proximidades. Perdão, deixa eu ler de novo que ficou esquisito isso aqui. O ponto de coleta deve ser adequado e não pode influenciar as respostas dos entrevistados. Não deve haver nas proximidades. Ficou meio esquisito isso aqui, depois eu vou entender o que é isso. Não, já entendi. Não deve haver nas proximidades do ponto. As pessoas próximas. Não deve haver, porque ele não pulou a linha aqui, desculpa, tá, gente? Não deve haver nas proximidades comitês ou sedes de campanha, propagandas eleitorais, faixas ou outdoors de candidatos, movimentação relacionada a comício, panfletagem, qualquer outra movimentação política significativa. Caso ocorra alguma dessas situações, entre em contato com a coordenação, planejamento para receber orientação, e, se necessário, obter a indicação de um novo ponto. Muito provavelmente, gente, dependendo da situação, vai se deslocar desse ponto, tá? Deslocamento do ponto. Se houver a necessidade de deslocamento do ponto indicado, por qualquer motivo, entre em contato com a coordenação antes de realizar a mudança. É permitido o deslocamento considerando as direções norte, sul, leste e oeste, desde que a alteração seja previamente comunicada e autorizada pela coordenação. Os pontos definidos no planejamento são registrados no TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e devem ser rigorosamente respeitados durante a realização da coleta. Mesmo que o deslocamento seja apenas em uma quadra, não altere o ponto por conta própria. Ligue para a coordenação para explicar o motivo de obter a autorização. Pouco movimento. Se houver pouco movimento em um ponto indicado, permaneça realizando a coleta por no mínimo 30 minutos, antes de entrar em contato com a coordenação. Encerramento do ponto. Deixe o ponto imediatamente após o término da pesquisa. Não permaneça no local após concluir o trabalho, salvo se houver orientação da coordenação. Sigilo e discrição. Não forneça informações sobre a pesquisa a curiosos ou pessoas que não façam parte da equipe. Não mostre questionário, tela do dispositivo, endereços dos pontos ou qualquer outro material de pesquisa. Não comente sobre as respostas dos entrevistados. Caso haja interesse excessivo de determinadas pessoas ou qualquer alteração que pareça estranha no fluxo de translates, entre em contato imediatamente com a coordenação. Só um momento, gente. Uma pessoa pediu para entrar, deixa eu autorizar aqui. Fotos e filmagens. Se for abordado para conceder entrevista, prestar informação, posar para fotos ou ser filmado, não autorize. Informe o contato da coordenação de São Paulo para eventuais dúvidas ou esclarecimentos. O pesquisador não está autorizado a fornecer informações em nome da pesquisa. Abordagem dos entrevistados. A abordagem deve ser estritamente aleatória. Após o término de cada questionário, aborde a primeira pessoa que passar pelo ponto. Ainda que esteja acompanhada, não escolha previamente que será entrevistado.
com base em aparência, comportamento, idade, sexo ou qualquer outra característica. Vamos abordar, inclusive, se o indivíduo estiver identificado com camiseta, símbolo ou qualquer propaganda de candidato ao partido. Nunca entreviste alguém que se ofereça espontaneamente para responder, mesmo que essa pessoa esteja enquadrada na cota necessária. Aborde somente transuentes. Em hipótese alguma, aborde pessoas dentro de estabelecimentos comerciais, paradas de pontos de ônibus, ou entre locais onde não estejam caracterizados os transuentes. Então, gente, uma pessoa que aborda vocês para responder, desconfie, tá? Essa pessoa pode não estar te ajudando, essa pessoa pode estar, na verdade, querendo atrapalhar o seu trabalho, tá? Lembre-se de uma coisa, vocês vão estar sendo observados por diversas pessoas. Vocês vão estar sendo observados por pessoas que se sentirão incomodadas com a pesquisa. Vocês serão observados por pessoas que não se sentirão incomodados, mas também não está em nenhum momento querendo colaborar com você e querendo levar você a algum tipo de erro, tá? Então, assim, abordaram vocês, eu posso responder sua pesquisa? Previamente, vocês respondem que não, tá bom? Mas por quê? Porque a gente, o seu, tem que saber usar muito isso, tá? Porque eu estou acompanhando, nesse momento eu só estou abordando mulheres, se é um homem, por exemplo. Já fiz os homens necessários que eu precisava buscar, né? Tem que saber usar as palavras, tá? Entendeu? É isso. Não, e lembrando, não fale muito, porque quanto mais você fala, mais refém você fica daquilo que você disse. Está tendo problema com a pessoa está insistindo em responder, entre em contato com a gente, e aí a gente já tenta já resolver isso quanto antes, tirando vocês dessa situação, para vocês não ficarem expostos, tá? Pessoas acompanhadas. Quando a pessoa abordada estiver acompanhada, solicite educadamente que o acompanhante se afaste para que não acompanhe as respostas. O objetivo é evitar constrangimentos, interferências ou influência nas respostas. Acompanhantes não podem ser entrevistados, mesmo que residem em outro domicílio e atendam aos critérios da pesquisa. Pessoas envolvidas em campanha. Durante todo o período da coleta, não converse com pessoas envolvidas na campanha eleitoral, de qualquer candidato, mesmo que seja apenas para fornecer uma informação. Isso inclui pessoas identificadas por bandeiras, botões, camisetas, adesivos ou outros símbolos ou materiais de campanha. Contato com a coordenação. Ligue nos horários previamente combinados, conforme as orientações do controle de campo. Se houver necessidade de sair do ponto, por qualquer motivo, depois do início da coleta, entre em contato com a coordenação e informe a situação. Fique atento aos diferentes números de telefone utilizados para contato, especialmente o da coordenação local, da coordenação de São Paulo e do planejamento. Antes de iniciar a coleta, certifique-se saber exatamente qual número deve ser utilizado em cada uma das situações. A gente vai deixar esse número fixo no grupo, certo, Johnny? Vamos deixar lá disponível para todos. Tá bom. Aplicação do questionário. Controle das cotas. Utilize a grade de cota com atenção durante toda a coleta. Confira cuidadosamente as informações necessárias para enquadramento do entrevistado. Caso não tenha compreendido a informação, a idade informada pelo entrevistado, peça educadamente que ele repita a informação. Nunca deduza ou presuma informações para preencher uma cota. Uso do dispositivo. O entrevistado não deve ter acesso ao questionário no dispositivo. Posicione de maneira que o entrevistado não consiga visualizar as perguntas, alternativas de respostas ou qualquer outro material de pesquisa. Tenha atenção especial para evitar que a tela seja visualizada durante a entrevista. Leitura das perguntas. Leia todas as perguntas integralmente, exatamente como estão na escrita do questionário. Mantenha a mesma ordem de aplicação para todos os entrevistados. Utilize uma entonação neutra e uniforme, sem enfatizar uma alternativa de resposta em relação às demais. Não altere as palavras, resuma, explique ou adapte as perguntas por iniciativa própria. As perguntas filtro devem ser aplicadas rigorosamente conforme estabelecido no questionário e devem obrigatoriamente aparecer na gravação da entrevista. As perguntas estimuladas devem ser lidas até a interrogação, mesmo que o entrevistado se antecipe e forneça uma resposta antes do término da leitura. Nunca deduza a resposta do entrevistado. Em caso de dúvida, repita a pergunta conforme está escrito no questionário. Cartões e materiais de estímulo.
Quando forem utilizados cartões durante a entrevista, siga rigorosamente as orientações previstas no questionário. Nunca deixe o cartão na mão do entrevistado após a conclusão das perguntas estimuladas. Recolha e mantenha sob seu controle todos os materiais utilizados na entrevista. Após o encerramento da entrevista, não faça qualquer anotação ou alteração no questionário do tablet, a não ser que seja previsto no procedimento. Certifique-se que a entrevista foi finalizada e registrada corretamente antes de iniciar a próxima abordagem. Conferência e devolução do material. A conferência no ponto, após o término de cada ponto, confira a grade de cotas. Caso sejam identificadas diferenças ou inconsistências, siga a orientação da coordenação, o quanto determinado, e refaça o questionário do mesmo ponto. Devolução dos materiais. Se o trabalho for realizado na mesma cidade da coordenação, entregue todo o material no mesmo dia. Se estiver realizando a pesquisa em outra cidade, entregue assim que retornar à cidade. Todo o material utilizado na pesquisa deve ser devolvido à coordenação. Não guarde, descarte ou jogue no lixo. Sobras do questionário, cartões, endereços e pontos, ou qualquer outro instrumento relacionado à pesquisa. Johnny, toma cuidado com isso, tá? Vou deixar. Transmissão de dados. Após a coleta, confira os questionários áreas Wix na áreas Wix History. A quantidade de questionários realizados deve ser igual à quantidade enviada. Caso o número não esteja igual, siga o procedimento de envio manual, sincronizar dados. Nunca deixe o ponto com a tarefa incompleta ou sem realizar o envio e a confirmação dos dados questionários coletados. Antes de deixar o ponto, certifique-se com a coordenação local que todos os procedimentos de transmissão foram concluídos corretamente, pois pode ocorrer atrasos e diferenças no aplicativo de coleta. Então, gente, uma coisa muito importante aqui. Encerrou o ponto, vai entrar em contato com o Johnny e vai avisar para o Johnny: Johnny, encerrei meu campo. Você vai poder ir embora? Não. A gente não tem acesso em tempo integral, em tempo real, os questionários como a gente trabalha com outros clientes. Com o Datafolha passa esse feedback para nós. Então, o Johnny vai precisar entrar em contato com o Datafolha e vai pedir o número de ponto, vai pegar o número de ponto que você está e vai passar para o Datafolha: ó, tá tudo ok aqui? Os caras falando que as 14 entrevistas estão ok, gente, está liberado. Isso pode demorar coisa de 15, 20 minutos, mas vai ser respondido imediatamente. Tá? Então, é importante, iniciou o campo, avisar. Finalizou o campo, também tem que avisar. Tá? Sobre os equipamentos. Sim, pode falar. Assim que a gente finalizar, sim, a gente já faz as recusas, né? A gente vai ter que fazer um relatório de ocorrências de recusa, tá? Mas a gente fala sobre isso na sequência do questionário. Eu vou apresentar para vocês o questionário de recusa, tá bom? Vocês vão tabular. Tem que ter, para fazer os questionários, tem que ter internet? Todos? Não. O que vocês vão fazer? Vocês vão, a cada 2 em 2 horas, vocês vão transmitir o que vocês fizeram, tá? É por isso que eu falei na reunião anterior, o ideal é vocês trabalharem com o dispositivo ele em modo offline ou em modo avião, para não consumir bateria, tá? Vocês trabalhando com ele em modo offline ou modo avião, ele vai consumir o mínimo de bateria possível, tá? Por quê? O dispositivo com a transmissão de dados ligada, toda hora ele vai ficar enviando situações, toda hora ele vai estar sincronizando. Consequentemente, o dispositivo vai consumir mais bateria. A partir do momento que você trabalha com ele em offline ou modo avião, ele vai parar de fazer isso, você vai estar fazendo as suas entrevistas, e aí depois de 2 horas que você fez, por exemplo, 3 ou 4 entrevistas, você vai lá e envia. Tá? Depois de mais outras 2 horas, você vai lá e envia o que você fez depois. Tá? Então, por isso que você não precisa trabalhar com modo online, você pode ficar com modo offline, tá? E aí, assim, né, parou na hora do almoço num lugar para comer alguma coisa, tenta pegar o Wi-Fi de alguém para transmitir aquilo que você acha que seja procedente que tem que transmitir, né? Principalmente estabelecimentos comerciais que você consome alguma coisa, é raro que os caras não compartilhem o Wi-Fi, né? E ao mesmo tempo você também tem, nessa parada, você pode dar uma carga no dispositivo, tá? Então, vamos lá.
O dispositivo e o carregador... Isso aqui não é para nós, tá? É proibido ceder, emprestar ou permitir qualquer outra pessoa utilize o equipamento, também isso aqui não é para nós. O equipamento isso aqui é só para o Datafolha mesmo, diretamente para o Datafolha, tá? Então, equipamentos a gente não fala. Bom trabalho, né? A qualidade da pesquisa depende do cumprimento rigoroso da metodologia. Mantenha sempre uma postura neutra, discreta, respeitosa e profissional. Siga as orientações, preserve o sigilo das informações e, diante de qualquer dúvida ou situação não prevista, entre em contato com a sua coordenação antes de tomar qualquer decisão. Tá? Então é isso, gente, os procedimentos, tudo isso aqui que eu li para vocês, eu vou colocar depois no grupo isso aqui, tá? Eu vou deixar isso no grupo para vocês lerem também, caso vocês queiram ler, tá bom? Ô, Johnny, você tem alguma coisa para falar nesse sentido? É a hora. Não, a norma está bem clara, está tudo certo. Pode tocar aí, vamos entrar no questionário. Tá bom, então. Então, deixa eu mudar a tela agora, gente. Parece compartilhamento. Renato, boa tarde. O trabalho é de segunda a sexta, né? O Datafolha? Ou Não. final de semana tem? Não, Patrícia. Trabalho, são 3 dias de trabalho toda semana, né? Vai ter o trabalho essa semana que vai entrar, terça, quarta e quinta, e depois a outra semana não vai ter, pelo que eu entendi, não vai ter tomada na outra semana, e aí vai retomar uma tomada na última semana de agosto. E aí, em setembro, as 4 semanas terão tomadas, entendeu? Entendi, sim. Muito obrigada. Nada. Vamos lá, deixa eu compartilhar isso aqui. Vocês estão vendo aí, tá vendo aí, né, Johnny, a tela do Server2Go aí, o emulador, né? Sim, tá aparecendo. Tá bom. Tá, gente, isso aqui é um emulador do Server2Go, é igualzinho que tá no dispositivo, só que isso aqui é um emulador para PC, tá? Então, ó, eu vou abrir o critério desde o início para vocês entenderem, tá? Então, aqui, ó, vocês vão ter aqui o name, o password e a organização. O Johnny vai passar para vocês o login e a senha, que é equivalente ao name e ao password. Deixa eu aceitar alguém aqui que pediu para entrar. Só um momento. Então, ó, vocês estão aqui vendo o name e o password, tá? O Johnny vai passar para vocês cada login e senha de cada um de vocês, tá? Saiu da tela, tá, Renato? Saiu da tela aí. Saiu da tela? Só um momento. Tá aparecendo agora? Sim, agora sim. Como eu estava dizendo, a gente vai, vocês vão colocar aí o login e a senha de vocês aqui nessas credenciais. Aqui a credencial é uma credencial apenas de teste, tá, gente? Então, esse número aqui não vale para vocês, o 61.006, tá? Não utilizem eles, que vocês não vão conseguir utilizar esse número. Ele vai carregar o questionário. Aí, a gente ainda não tem o questionário de Brasília pronto, tá? Por quê? Os candidatos podem mudar o nome deles na campanha, eles têm o direito de fazer essa mudança até às 23h59 de amanhã, tá? Então, Brasília ainda não definiu 100% o nome dos candidatos. Então, por isso que o questionário de Brasília ainda não está pronto. Então, a gente vai utilizar o questionário de São Paulo, mas a sistemática é igualzinha, é idêntica, tá, gente? Pode haver perguntas que não tenham aqui, que tenha no questionário de Brasília, e perguntas que tem aqui e que não vai ter no questionário de Brasília, tá? Então, isso aqui é só para vocês entenderem o questionário, tá? Então, aqui eu cliquei em Start uma vez, eu vou clicar em Start uma segunda vez, e aí aparece a primeira, na verdade não é a primeira pergunta, mas aqui a gente vai ter que colocar aqui
a gente precisa colocar aqui o nosso código para a gente avançar o questionário. Como eu estou usando um teste, eu vou colocar o 99999. Fiz Tá isso. travada a tela, Renato. Travou? Oh, santo Deus. Deixa eu fechar aqui, peraí. Agora tá vendo? Isso aí, maravilha. Então, como eu estava dizendo, aqui é o código do entrevistador, eu coloquei 9999, tá? Mas aí vocês vão ter o código de vocês. Aí ele pergunta aqui o tipo de abordagem. Pesquisador, essa pesquisa está sendo realizada em ponto de fluxo domiciliar. Lembrando que a gente sempre vai fazer ela no ponto de fluxo, tá? Então, eu escolho ponto de fluxo e avanço. Informe o nome do município. Aqui está aparecendo São Paulo, tá? E se eu colocar outro município, ele não vai passar. Então, no de vocês vai aparecer Brasília, Distrito Federal, tá? Seleciono e avanço. E aí começa a primeira pergunta, tá? Na verdade, não é começa a primeira pergunta, mas sim uma identificação, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Renato, sou do Instituto de Pesquisas Datafolha e estou realizando uma pesquisa sobre as eleições 2026. Você poderia me responder algumas perguntas? Avanço. O Datafolha segue a Lei Geral de Proteção de Dados, que protege as informações dessas entrevistas. Em nenhum momento iremos pedir número de documento e, para sua proteção, seus dados serão tratados sempre de forma confidencial e anônima. Você autoriza o uso das respostas? Você autoriza o uso das respostas das questões? Então, assim, gente, para vocês entenderem, tá? Qualquer pesquisa que vocês fizerem hoje, pesquisa séria, tá? Pesquisa badarosca, não vai acontecer isso, mas pesquisa séria tem que falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Não tem como fugir disso, tá? Você vai ter estudos que vai ter um textão e vai ter estudo que vai ser esse texto bem resumido, mas vai sempre ter estudos falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente precisa pedir autorização da pessoa que está nos respondendo. Uma pessoa que está te gravando na rua, você com o celular gravando alguém, você está ferindo a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, tá lá com o celular, tá gravando alguém, pensa nisso. Você está ferindo a Lei Geral de Proteção de Dados e essa pessoa pode te processar porque ela está embasada na lei, tá? Então, assim, a mesma coisa aqui. Por isso que a gente pede autorização para a pessoa nos responder, se nos autoriza a fazer a coleta de dados dela, tá? E aí, quando a gente fala de coleta de dados, daquilo que ela está respondendo, não propriamente de nenhum documento pessoal, de conta em banco, de qualquer coisa sobre ela. A gente quer saber a opinião dela sobre uma pesquisa, só isso, tá? Então, vamos supor que a pessoa aqui nos responda que sim. Avançamos. Para o nosso controle de qualidade, essa entrevista poderá ser gravada. Vocês precisam falar sobre isso, tá? Cidade onde vota. Você vota aqui na cidade, no caso de vocês, Distrito Federal? E aí, veja, no Distrito Federal tem essa questão das RAs. Certo, Johnny? Exato, precisa tomar bastante cuidado, porque essa pergunta é para ser feita exatamente dessa forma. Olha, você vota na cidade de Brasília. Brasília, todo o entorno, todas as regiões administrativas, Ceilândia, Taguatinga, Gama, enfim, todas as RAs são consideradas como Brasília, tá? Então, de repente, você está lá na Asa Sul, não, nem Ceilândia, você vota em Brasília, ok? Você vota aqui na cidade de Brasília? Não, eu voto em Ceilândia, aqui em Ceilândia. É a mesma coisa para nós, tá? O enunciado é para ser feito dessa forma. Você vota na cidade de Brasília e assim considerar como um todo. Tomar cuidado, principalmente nas RAs que fazem divisa com as cidades do entorno, né, do Goiás.
ali a gente precisa tomar cuidado, né? Eu voto em Planaltina, mas Planaltina do quê? Tá? Planaltina de Goiás, o cara não entra nesse estudo, tá, gente? O cara tem que votar em Planaltina de Brasília, tá? Eu voto no Novo Gama. Novo Gama não é Gama, tá? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque se, por exemplo, a pessoa falar que vota num município fora, a entrevista cai. Por mais, eu voto aqui, mas a pessoa fala que vota, por exemplo, qual que é a cidade administrativa que fica na divisa com Valparaíso, Johnny? É Gama? Não. Valparaíso, talvez Santa Maria, né? Região ali. É a que mais a gente pode ter problema, porque muita gente se mistura, nego de Valparaíso ali naquela região. Não é o Pedregal que vocês estão falando? Oi? Não é o Pedregal que vocês estão falando, não? Desculpa, Patrícia, eu não entendi. Deve ser Novo Gama. Mas é porque tem muita gente que mora no entorno que vota no DF, ô Renato. Ah, é? Muita. Eu morava no entorno há 10 anos atrás e sempre votei no plano piloto. Tá certo, mas toma cuidado com isso, tá, gente? Para a gente não ter problema com essa situação, tá bom? Isso aqui é só um reforço só, tá? Eu sei que você... Boa tarde. A Boa gente tarde. pode, nesse caso, questionar com a pessoa, perguntar sobre isso? Então, na verdade, aqui a pergunta é essa, Cristiane. Você vota aqui na cidade de Brasília? A pessoa falar que vota na cidade... A pessoa precisa entender que ela vota na cidade de Brasília. A cidade de Brasília são todas as RAs de Brasília. Ceilândia, Taguatinga. Se a pessoa falar assim, eu voto em Valparaíso, essa pessoa está fora. Sim, certo. Porque essa pessoa, às vezes você vai fazer a abordagem de uma pessoa que não sabe identificar isso. Isso pode acontecer. Tá? Renato, pode fazer o filtro já questionando, né? Querendo saber. Pode fazer, você pode fazer. Mas só que na hora que você estiver aplicando a entrevista, você vai ter que perguntar de novo. Porque isso aqui é uma pergunta filtro. Você entendeu? Sim, entendi. Então, você tem que perguntar de novo. Mas aí, vamos falar assim, por exemplo, você fez a entrevista tudo direitinho, aqui você pulou essa pergunta porque você já tinha perguntado anteriormente para ela. Aí eu tenho que te lembrar o quê? O verificador, o cara que faz a análise do dado, ele não está escutando o que você está conversando, ele não viu o que você fez anteriormente, né? E aí ele vai considerar que você não fez a pergunta, e ele vai lá e cancela o seu questionário. Entendeu? Então é muito importante. Você pode até perguntar antes, não tem problema nenhum. E aí, quando você for fazer a entrevista, você vai falar assim: eu vou fazer as mesmas perguntas para você, porque eu preciso fazer o registro da pergunta aqui no tablet, aqui no meu dispositivo, e segue o jogo, entendeu? Tá? Porque você eu entendi o que você quer fazer. Você está fazendo a abordagem para você não perder tempo, entendeu? Você já está perguntando um monte de coisa para a pessoa, tá? Faria a mesma coisa que você, só que eu colocaria esse adendo. Eu falo, eu vou ligar o dispositivo e agora eu vou fazer algumas perguntas que eu já fiz para você, só para ficar registrado junto no dispositivo. É isso, segue o jogo, tá bom? Então, aqui a gente vai colocar que vota aqui na cidade. Vamos colocar que sim. E aí, aqui é uma pergunta que não é uma pergunta, aqui vocês vão registrar o gênero da pessoa, se é masculino ou feminino. Vamos iniciar a entrevista. Quantos anos você tem? Eu vou fazer as perguntas para o Johnny, tá? Ô, Johnny, eu vou perguntar e você vai respondendo, pode ser? Vamos lá. Vamos iniciar a entrevista. Quantos anos você tem? 22. Nossa, que novinho. Em outubro, este ano haverá eleições para presidente. Em quem você pretende votar para presidente em outubro? Quem são os candidatos? Eu preciso saber de você uma resposta espontânea. De quem você acha que tem ideia, quem você votaria para presidente? Mas você não tem os nomes aí para me mostrar? Eu posso te apresentar posteriormente. Nesse momento, eu gostaria que você respondesse você. Ah, tá. Putz, eu ainda não sei os nomes do... Você não quem sabe? está concorrendo, ainda não sei. Prestaram atenção, gente? Isso aqui é uma pergunta espontânea. Eu não posso... Vocês, em hipótese alguma, na pergunta espontânea, vocês não podem estimular a pessoa. Estimulou a pessoa, o questionário cai. Tá? É muito importante a gente ter o impacto da primeira menção dessa pessoa, porque isso cria grau de conhecimento.
tá? Então, aqui, o Johnny me respondeu que não sabe, tá? Então, eu coloco aqui que não sei. Não sei, e agora? Neste ano também haverá eleições para governador de São Paulo, no caso de vocês, Brasília. Em quem você pretende votar para governador? Eu também não sei. Você tem aí os nomes? Novamente, eu repito para o senhor, eu posso até estimular o senhor num outro momento, mas nesse primeiro momento, o senhor sabe quem são os candidatos e quem o senhor poderia votar? Não sei, então. Novamente, eu tenho a questão aqui do não sei, tá? Ó, da espontânea, perdão. Então, eu venho e coloco não sei. Esse ano, gente, a gente tem também eleições para senador. Deixa eu só aceitar uma pessoa aqui, só um momento. Não tinha certeza que alguém tinha. Não, ninguém. Continua aparecendo na tela, continua aí, né, Joy? Tá mostrando. Neste ano também, então, como eu estava dizendo, a gente tem eleição para 2 vagas de senador, tá, gente? Não é uma, não. São 2. Então, a gente vai coletar para 2 senadores, tá? Então, fazendo a pergunta, este ano também haverá eleições para senador de São Paulo. Serão 2 vagas para o Senado. E quem você pretende votar na primeira vaga de Senado? Eu ainda não sei. Não sabe? Tá bom. Veja, gente, eu não insisto. A pessoa respondeu que não sabe, não sabe, tá? Eu não vou insistir em nada. Eu tenho uma segunda vaga de senador. Em quem você pretende votar? Por mais que a pessoa já respondeu na primeira que não sabe, eu tenho que fazer a pergunta também para a segunda, tá? Então, para a segunda vaga de senador, quem o senhor pretende votar? Também ainda não pensei nisso. Bem, eu respondo, não sei. E agora a gente vai trabalhar com as respostas estimuladas. Você vai dar o cartão para a pessoa, e aí a pessoa vai responder de acordo com o cartão, tá? Esse cartão aqui é um cartão pizza, certo, Johnny? É uma pizza. Tá bom. Então, a gente não tem um cartão aqui, eu não tenho como exemplificar aqui ele com vocês, mas onde está a lista dos candidatos, eu tenho um cartão pizza, tá? E aí eu vou ler para vocês todos os candidatos. Se a eleição para presidente fosse hoje, os candidatos fossem esses do cartão 1, aí você vai pegar e vai mostrar o cartão 1 para a pessoa. Em quem você votaria? Aí eu vou ler para o John. Bolsonaro, Lula, Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos, Augusto Cury, Hertz Dias, Rui Costa Pimenta, Samara, Leonardo Avalanche, Wilson Costa, Clariana Barão, veterinário Wilson Graça. Eu votaria na Samara. Ok. Vou lá e seleciono a Samara. Lembrando, gente, aqui eu li primeiro o Flávio Bolsonaro porque está na lista primeiro, mas o cara que está lá com o cartão, ele não vai ter o primeiro e o segundo, porque o cartão pizza não dá essa entonação do que tem primeiro e segundo. A pessoa vai ficar girando o cartão para o nome dos candidatos. Tá bom? Decisão do voto. Em relação ao seu voto para presidente, você diria que está totalmente decidido a votar em Samara ou o seu voto ainda pode mudar? Eu estou totalmente decidido. Pergunta P1. E você votaria em Samara porque ela tem as melhores propostas e é a mais preparada ou para evitar qualquer outro candidato seja eleito? É um voto de protesto, para evitar que outro candidato seja eleito. Então, aqui, ó, eu venho e seleciono a segunda opção. Mas ele poderia me dar uma outra resposta. Se ele me dá outra resposta, abre uma caixa embaixo e eu tenho que digitar essa caixa. Tá? Vou digitar lá o que ele respondeu. Lembrando, gente, que se a resposta for a resposta que está aqui, vocês não precisam digitar, tá bom? Aí vou para a pergunta de direção. Em qual desses candidatos do cartão 1 ainda, vai estar com o cartão 1, tá? O mesmo cartão que ele escolheu a Samara. Você não votaria do jeito nenhum no primeiro turno das eleições para presidente. E aí eu vou ler Bolsonaro, Lula, Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos, Augusto Cury, Hertz Dias, Rui Costa Pimenta, Samara, Leonardo Avalanche, Edmilson Costa,
Clariana Barão e veterinário Wilson Graça. Em qual desses que você não votaria de jeito nenhum? Ah, não votaria em todos aí, só votaria na Samara. Todos quais? Você pode me dizer? Ah, sim, sim. Bom, então vamos lá. Eu não votaria no Flávio Bolsonaro, Certo. eu não votaria no Lula, Certo. nem no Ronaldo Caiado, Certo. nem no Augusto Cury. Vocês estão vendo, gente? Todos, ele considera todos, diferente de todos que você escutou. Se eu pegasse ele, na primeira resposta dele, coloco todos, eu vou lá seleciono todos. Eu tenho que perguntar, ele tem que citar para mim quais são esses todos, tá? E eu não estimulo, tá vendo? Ó, eu não tenho aqui, ó, mais algum. É só uma pergunta, tá? Vou e avanço. Aí pergunta de segundo turno, tá? Se o segundo turno da eleição para presidente fosse hoje, e a disputa ficasse entre Ronaldo Caiado e Lula, quem você votaria? Nenhum deles. Eu não vou ler a opção branco, nulo e nenhum. Isso é uma... Essa leitura, ela tem que ser espontânea, tá, gente? Eu só leio o nome dos dois candidatos. E se o segundo turno da eleição para presidente fosse hoje e a disputa ficasse entre Lula e Renan Santos, quem você votaria? Nenhum também. Gosto de nenhum dos dois. Se o segundo turno da eleição para presidente fosse hoje e a disputa ficasse entre Zema e Lula, quem você votaria? Aí eu voto no Lula. Ok. Se o segundo turno das eleições para presidente fosse hoje, a disputa ficasse entre Flávio Bolsonaro e Lula, em quem você votaria? Votaria no Lula. O presidente Lula completou 3 anos e 7 meses de governo. Na sua opinião, o presidente Lula está fazendo um governo ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Regular. Pergunta de aprovação. Você aprova ou desaprova o trabalho de Lula como presidente? Aprovo. Desculpa, pode repetir? Aprovo. Obrigado. P2. Considerando as manifestações dos líderes de outros países sobre as eleições no Brasil, você diria que a chance de outros países na eleição brasileira, perdão, as chances de outros países agirem na eleição brasileira, e isso é um problema, as chances de outros países agirem na eleição brasileira, isso não é um problema, ou não há chance de outros países agirem na eleição brasileira? Ah, não sei, moço. Ok. Pergunta P3. Pensando na eleição deste ano, se o voto não fosse obrigatório, você iria votar sim ou não? Renato, tá falhando a tua voz. Você tá lendo as frases e tá falhando. Dá para falar mais perto, mais próximo, para gente ouvir? Sim, claro. Eu vou ler mais devagar. Pensando na eleição deste ano, se o voto não fosse obrigatório, você iria votar sim ou não? Sim. E qual o seu grau de interesse por política? Grande, médio, pequeno ou nenhum? Grande. Pergunta estimulada. Agora para governador. Se a eleição para governador de São Paulo fosse hoje, em qual desses candidatos do cartão 2 você votaria? Carlos Machado, Fernando Haddad, Isadora Dias, Tarcísio, Vera Lúcia, Vivian Mendes, policial Edgar? Votaria na Isadora. Isadora Dias? Isto. Em qual desses candidatos, ainda falando agora de rejeição, tá? Em qual desses candidatos do cartão 2, você não votaria de jeito nenhum no primeiro turno da eleição para governador no estado de São Paulo? De jeito nenhum? Não Isso. votaria aqui no Tarcísio. Não votaria no Fernando Haddad. E nem nesse policial aqui, ó, Edjane. Ok. Respondeu, gente. Não vou falar mais nada. Abraço.
Agora nós vamos fazer as simulações de segundo turno para governador, tá? Se o segundo turno da eleição para governador de São Paulo fosse hoje, e a disputa ficasse apenas entre Fernando Haddad e Tarcísio, em quem você votaria? Nenhum deles. Continuando, o governador de São Paulo, Tarcísio, completou 3 anos e 7 meses de governo. Na sua opinião, o governo Tarcísio está fazendo um governo ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Regular. Aprovação. Você aprova ou desaprova o trabalho de Tarcísio como governador? Desaprovo. Agora a gente vai falar de Senado. Neste ano também haverá eleições para senador de São Paulo, e você poderá escolher 2 senadores. Se a eleição para senador de São Paulo fosse hoje e os candidatos fossem estes, mostrar o cartão deles, em qual candidato você votaria para a primeira vaga? André do Prado, doutora Efraima Ferreira, Geraldo Rufino, Guilherme Derrite, Mayra de Souza, Márcio Alves, Salles, Weller Alves, Paulinho da Força, Soninha Francini, Ednelson Cesaretti, Marina Silva. Acho que na Marina Silva. Só um momento, deixa eu aceitar uma pessoa aqui, gente. Já aceitei. Ele apareceu aqui. Acho que agora foi. Então, foi. Deixa eu compartilhar de novo a tela, que a tela está sendo compartilhada ainda, Júnior, ou não? Tá na tela. Então tá bom. Então, você disse Marina Silva, correto? Isso, na primeira vaga, Marina Silva. Então tá, vou avançar. E qual desses candidatos do cartão 3 você votaria para a segunda vaga? Prestem atenção que o nome de Marina Silva não está mais aqui, tá? Então, eu tenho André do Prado, doutora Eliana Ferreira, Geraldo Rufino, Guilherme Derrite, Mayra de Souza, Márcio Alves, Salles, Weller Gonçalves, Paulinho da Força, Soninha Francini, Ednelson Cesaretti, Peter Mas, nossa, e Simone Tebet. Na Simone Tebet. Você foi votar no segundo turno das eleições de 2022, sim ou não? Sim. Em quem você votou no segundo turno das eleições para presidente de 2022? Isso aqui é uma pergunta estimulada, então a gente vai ler. Lula ou Jair Bolsonaro? Lula. Em quem você votou no segundo turno das eleições para governador de São Paulo em 2022? Fernando Haddad ou Tarcísio? Fernando Haddad. Considerando uma escala de 1 a 5, onde 1 é bolsonarista e 5 é petista, em qual número você se encaixa? 4. Como você sabe, muita gente, quando pensa em política, utiliza os termos esquerda e direita. No quadro que aparece nesse cartão, vocês vão apresentar o cartão para ele, em qual posição política você se colocaria? Sendo 1 é o máximo à esquerda e 7 o máximo à direita. Na verdade, vocês vão mostrar o celular aí, tá? Pode avançar a tela, Renato, para eles verem aí. Certo. Essa é a escala, né? Sim. Eu me colocaria na posição 2. Atualmente você trabalha? Sim. Qual é a sua ocupação? Aí, assalariado registrado, assalariado sem registro, funcionário público, autônomo regular, profissional liberal, empresário, freelance ou estagiário aprendiz? Eu sou autônomo. Okay. Autônomo regular? Só autônomo. Tá bom. Não tá. Bom, não vou falar nada aqui, esquece. Qual é o seu partido político de preferência? E aí, não leia as alternativas, tá?
Isso aqui é Eu mais não tenho nenhum partido assim de preferência, não. Gente, é uma resposta espontânea. Não pode ter a lista de partidos, tá? Você não tem nenhum partido de preferência, é isso? Não, não tenho, não. Tá. Mas ele poderia dizer, é o partido do Bolsonaro, tá? Mas não tem aqui o partido do Bolsonaro aqui. Vocês vão clicar aqui, ó, nomes. Vai abrir aqui, ó, em nomes e referências, e vai digitar Bolsonaro, Lula e o Escambau A4. Tá? Qual é a sua religião? Eu sou evangélico. Evangélica, sem especificar, ou você tem alguma denominação evangélica? Eu sou da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Tenho aqui, coloco Igreja Assembleia de Deus. Qual é o ano até que ano você estudou? Eu fiz o terceiro ano. Terceiro grau. Terceiro ano, terceiro grau, é isso? Terceiro grau. Então, mas você completou ou não completou? Completei, me formei. Então, terceiro grau é superior completo. Somando a renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é aproximadamente a renda familiar mensal na sua casa? A terceira. Ok. Considerando as seguintes categorias, qual é a sua cor raça? Branca, preta, parda, amarela ou indígena? Branca. Eu acho que para Brasília não vai ter essa pergunta, né, Johnny? Acho que não, provavelmente não. Ó, em qual região da cidade você mora? Isso aqui vale para o estado de São Paulo, aqui para a cidade de São Paulo, mas eu acho que em Brasília não vai ter essa pergunta, tá, gente? Que aí em Brasília não é denominado zona centro, aí é plano piloto ou cidade satélites, tá? Então, pode ser que esteja denominado dessa forma aí, tá? Aqui eu não vou considerar essa pergunta, vou só avançar. E aí tem que bairro... Então, aqui, a cidade satélite, aqui, Tabatinga, tá, João? Tá, pode ser isso, tá? Pode ser que apareça essa pergunta e pode ser que ela não apareça também, tá? Taguatinga, aí a gente vai colocar aí Taguatinga, aí, a rua, aí vamos considerar o endereço do escritório, QNA 13, cruzamento da QNA 13 com a Avenida das Palmeiras. Anote o nome do entrevistado. Qual é o seu nome? Johnny. E para finalizar, por favor, forneça número de telefone para possível contato, checagem e validação da pesquisa em que acaba de participar. Precisa passar meu número, moço? Se o senhor puder passar, ajudaria bastante a gente na credibilidade do seu trabalho. Ah, tá bom. 61. Certo, 61. 9. 9. 9379 4491. Aqui vocês vão fazer qualquer anotação pertinente que vocês acham que é necessário fazer, de acordo com aquilo que vocês estão fazendo na entrevista. Tá? Alguém que atrapalhou a entrevista, entendeu? Alguma situação extra que pode contribuir para depois haver um questionamento da parte do Johnny para com vocês. Se tiver aqui já anotado, isso vai ajudar bastante, tá? Você autoriza que o Datafolha possa armazenar seu nome e telefone para pesquisas futuras? Sim ou não? Sim, não tem problema não. Gente, a gente está finalizando por algum motivo, uma estabilidade no áudio por causa da internet, tá? E aqui, gente, tem que colocar o número do ponto. Aqui eu não vou seguir, porque o que acontece? Para eu colocar o número do ponto, eu preciso também do número da tarefa. E essa tarefa aqui é de São Paulo, não é de Brasília. Então, não vai cruzar os números. A gente vai colocar um monte de número aqui e não vai avançar.
tá? Então, mas é isso, tá? Basicamente é isso. Entendeu, gente? Renato, coloca só um número aí, vê se passa qualquer coisa, não passa nada. Vai passar, tá? Vou colocar número, Tá. ó, ponto 50. Esse é o número do ponto, tá? Ele avança. Agora, aqui no número da grade, ele não vai avançar. Porque... É aí que eu queria falar aí. Vocês todos, pessoal, terão aí o número do ponto, né? Onde vocês estarão, e o número da grade, tá? O número da grade é a sua folha de cota. Eu não posso ter erro aqui, tá? Então, a partir do momento que eu estou na grade 55, né, eu geralmente trabalho com 2 grades cada ponto. São 7 entrevistas numa grade e 7 entrevistas em outra grade. Então, eu estou com uma grade 55 e a grade 56. Eu tenho que colocar exatamente qual é a entrevista que está sendo feita e qual é a grade dessa entrevista. Tá? De repente, eu estou fazendo uma mulher de 50 anos, eu não tenho ela na grade 55, mas eu tenho ela na grade 56. Entende? Aí eu vou lá e coloco grade 55. Essa entrevista vai ser cancelada, porque ela não está presente na grade correspondente. Então, ou seja, cuidado com essas grades, tá? Tem que prestar muita atenção. Qual é a grade que eu estou trabalhando, tá? Se é a grade ímpar, se é a grade par, e qual é a entrevista que eu estou fazendo dentro daquela grade. Isso é importantíssimo, eu já tive cancelamentos na onda passada com relação a isso, tá? A pessoa fez uma entrevista que não tinha dentro da grade que ela estava, pensando que eu iria substituir. A Datafolha não autorizou, tá? Então, prestem bastante atenção nessa parte. Qual é a grade que eu estou trabalhando, essa entrevista que eu estou realizando, ela está dentro da grade que eu estou trabalhando, e aí coloca qual é o número correto, tá? John, tira uma dúvida minha, por favor. Essa entrevista eleitoral aí, a gente vai ter 2 pontos, você vai dar 2 pontos para nós ou você vai dar 1 ponto por dia? Todos vocês trabalharão inicialmente na terça-feira em 1 ponto, na quarta-feira em outro ponto, e na quinta-feira, talvez, em outro ponto. Isso vai depender da nossa logística aqui, tá? Então é 1 ponto por dia. A 1 ponto por dia. Isso é a minha dúvida. Valeu, obrigada. Nada. Gente, eu vou só parar a gravação, porque eu tinha a obrigação de ter a gravação até aqui, tá? E aí a gente vai bater um pequeno bate-papo aqui, só para esclarecer algumas coisas, e aí eu libero rapidinho todo mundo, porque eu sei que cada um tem seus compromissos aqui, tá bom? Depois joga lá no grupo, Renato, a gravação. Tá? Pode deixar os jogos. Não sei se vai aguentar, porque é 1 hora de gravação, então talvez eu tenha que jogar no YouTube, do YouTube para criar um link, tá? Provavelmente. Tá? Gente, ficou claro para vocês tudo aqui? Eu vou pedir para vocês, não precisa abrir o áudio e falar, mas dá um joinha aí, tá? Que já ajuda bastante. Eu entendo que o trabalho está muito tranquilo, tá? Tá, Raiane. Aí, a gente, quando você for pegar o material com o Johnny vai explicar a grade para você pessoalmente, tá bom? Então, assim, eu entendo que o trabalho ele não é dificultoso, tá? Buscar o trabalho, fazer o trabalho. O que é dificultoso são outras situações que envolvem ser humanos, né? E quando eu falo isso a gente não ter pontualidade na hora de chegar. É imprescindível, gente, a gente chegar num horário cabível para fazer às 14. Não adianta chegar lá às 11 horas da manhã que vai ficar corrido. Você vai chegar lá às 6 horas da tarde e vai falar para o Johnny, porra, Johnny, não fechei. Não estou conseguindo fechar, mas aí você vai entender o horário que o cara chegou, o cara não chegou no horário. Tá? Vão acontecer situações que não é de vocês. Quando eu falo que não é de vocês, ô Johnny, fecha seu. Deixa eu fechar o áudio do Johnny aqui, só um momento. Vão acontecer situações que não dependem de vocês. Isso aí é uma sinergia da área, do lugar, entendeu? Vai ter um nego lá, um cara chato que vai te encher o saco, você vai ter que se deslocar. Vai acontecer isso em todos os pontos? Não, isso aí é um em cada 100.
mas pode acontecer. Vai chegar no ponto onde que vai ter lá o fulano de tal fazendo um comício do lado, ou fazendo uma carreata, entendeu? Né? Isso Ou, sim, pode falar? igual foi falado aí agora, no termo eu tenho que entregar os material, como é que é? Quando Sim, terminar, os materiais precisam ser entregues, entendeu? o que vai fazer? Porque a gente está numa região e Tá, o mas Johnny tá outra, como é que é? você vai entregar isso depois que finalizar a rodada. É assim. O que vocês podem fazer? Vai fazer, ó, a gente entende da seguinte forma, tá, gente? Vamos ser aqui, vamos trabalhar, vamos pensar de forma prática. Fez a primeira rodada, foi bem na primeira rodada, vai fazer a segunda. Então, quando você for pegar o material da segunda rodada, você entrega o material da primeira, porque não vai repetir o mesmo material, vai mudar o material. Entendeu? Então, quando você for pegar o material da segunda rodada, você vai lá e entrega o material da primeira rodada. E assim sucessivamente. Oi? Eu vou entregar para quem? Pro Johnny. Aí quer dizer, então, que o Johnny vai estar passando nos locais, vai estar pegando? Não, você tem que ir lá no escritório. Aí quer dizer, então, que eu vou ter que ir toda vez eu vou ter que ir lá no escritório. Não, você vai lá. Por exemplo, você não vai pegar o material para a primeira rodada? Sim. Então, aí você pegou o material para a primeira rodada. Pode ser que na primeira rodada você vai fazer até 3 dias, tá? Terminou esses 3 dias, morreu. Aí vai pegar o material para a segunda rodada. A segunda rodada vai acontecer na semana seguinte. Aí você vai ter que ir lá pegar esse material. Não tem jeito. Aí você vai lá e entrega o material da primeira rodada. É isso. Ah, entendi agora. Beleza. Entendeu? Entendi. Certo, Johnny? Não é assim? Não é assim a logística? É assim, é assim. Deixa eu só falar uma coisa importante aqui também, Renato, por favor. Com relação aí ao início do trabalho de campo. Pessoal, como vocês estão acompanhando as temperaturas aqui do DF, elas estão absurdamente altas e a umidade relativa do ar está muito baixa. Então, é assim, não estou falando nem por conta do tempo, tá? Das ações climáticas, eu estou falando por conta de uma questão de saúde de vocês. Quanto mais cedo vocês começarem esse campo, melhor. Quando for meio-dia, começou o campo 8 horas da manhã, 8h30, meio-dia, você já está com praticamente seu setor fechado, entende? Então, comecem o trabalho cedo, tá? Para não ficarem expostos a esse sol de rachar que a gente está tendo aqui nos últimos dias e vai continuar, tá? Então, começa cedo, tá? Meio-dia, tá faltando 5, 4 entrevistinhas, almoça, faz o restante do seu trabalho, 2, 3 horas da tarde, está todo mundo liberado, vai para suas casas descansar. Evitem ficar com essa exposição ao sol, porque está muito forte e a umidade está muito baixa. Então, quanto mais cedo, mais fresco, mais agradável para se trabalhar, tá bom? E é um critério que a gente precisa que todos estejam no ponto cedo. Nós vamos começar o trabalho 8 horas da manhã. Ah, vou me atrasar, me avisa, eu preciso saber. Johnny, estou indo para o ponto, estou chegando, você chegar lá 8h30, tudo bem? Não tem problema nenhum, eu só preciso da comunicação. Se eu entrar em contato com vocês 8 horas da manhã e eu não tiver um retorno de vocês até as 9 horas da manhã, eu vou substituir você do ponto. Impreterivelmente. É 1 hora para comunicação. Deu 9 horas da manhã, você não entrou em contato comigo, não me posicionou, não respondeu as minhas mensagens, nem precisa ir para o campo. Eu vou colocar outra pessoa para substituir você imediatamente. A gente está aqui falando de comunicação, num trabalho sério, que a gente precisa cumprir com os nossos prazos. E é uma comunicação simples assim. Johnny, estou saindo de casa, estou indo para o ponto. Johnny, cheguei no ponto. Manda a sua localização e está tudo certo. Agora, o que eu não posso aqui é ter alguém que está indo para um ponto sem comunicação alguma. Aí chega lá 10 horas da manhã e fala, estou fazendo minhas entrevistas aqui. Desculpa, você não vai estar fazendo as suas entrevistas aqui. Você não se comunicou, você não reportou onde você está, você não me disse em nenhum momento que você já estava no ponto. Eu vou substituir você. Tá? Gente, isso é importante, tá, gente? Por quê? Porque essa ação, gente, a gente tem que lembrar que todas essas rodadas que a gente vai fazer tem divulgação. Tá? A gente tem que cumprir o prazo, porque se a gente não cumprir o prazo, o que foi vendido não vai ser entregue. Então, todo mundo está envolvido com essa história. Tá?
Se eu mostrar aqui para vocês o contrato que eu tive que assinar, é um contrato que me deixa meio que vendido com algumas coisas, tá? Mas eu estou me comprometendo aqui a entregar. Então, assim, o que eu peço para vocês é, sejam atentos na comunicação, sejam responsáveis, entendeu? Porque, assim, ninguém é obrigado a fazer nada, mas se pegou para fazer, vamos fazer direito, tá? Vamos fazer direito. Então, assim, lembra a gente tem 3 dias para fazer a coleta. E veja, a última rodada, a gente tem 1 dia e meio, tá? É 1 dia e meio com 1.700 entrevistas para fazer em 1 dia e meio. Eu nem sei, ainda não vou pensar nisso ainda. Vou morrer, vou lá na frente pensar nisso e morro com isso lá na frente. Agora não, tá? Então, assim, é importantíssimo para vocês e para mim, para o Johnny, para todo mundo que está envolvido, que vocês tenham comunicação, tá? Cumpram aquilo que vocês se comprometeram a fazer, tá? Da minha parte, o que eu puder fazer para deixar esse negócio, fazer esse negócio andar, eu vou fazer, tá? Renato, licença. Mais uma pergunta. Quando a gente vai abordar a pessoa na rua ou nas casas? A pesquisa é domiciliar, Cristiano. Ela é 100% domiciliar. Ela não é... Perdão, ao contrário. Ela é uma pesquisa 100% em ponto de fluxo. Não podemos fazer nada domiciliar. Entendeu? Entendi. Então, quer dizer que é na rua, no fluxo, onde tiver gente. É no ponto de fluxo, aonde que foi determinado para você ir. Ah, tá? Certo. Tá, jóia. Ok? Sim. Então, como eu estava dizendo, então é importantíssimo da parte de vocês serem comunicativos, qualquer problema que acontecer, nos comunicar, só um momento, então abordamos a pessoa assim, e perguntamos se ela quer fazer uma entrevista. Sim, é exato. Rayane, no seu caso, o que eu acho que seria interessante, viu, Johnny? A Rayane tem boa vontade de fazer o trabalho, mas entendi, ainda não tem necessário. Quando ela vir para aqui, eu vou dar uma instrução detalhada para ela, tá? Não, tudo bem. Eu acho legal, se ela puder acompanhar o trabalho de segunda-feira que a gente tem que fazer a Brasília, essa de 1 dia, se ela puder acompanhar alguém, peça para ela acompanhar alguém, entendeu? Se for possível da condição. Tá bem. Para ela entender todo esse universo. Porque é aquela coisa, né? A gente olhando, a gente pode entender melhor a situação. Tá bom? Beleza, eu vou combinar com ela e aí a gente alinha aqui, tá? Fechado, não tem problema, tá? Então é isso, gente. Da minha parte, que eu estava dizendo, o que eu puder fazer para fazer o campo andar, eu vou fazer. Tá? A primeira coisa de tudo que a gente já fez aqui foi mudar o custo dessa ajuda de custo que era paga pelo Datafolha em Brasília. Tá? Era pago R$45. A gente aumentou para 75 porque eu entendo que é um valor decente para você fazer o trabalho. Que dá para você se deslocar e ao mesmo tempo se alimentar. Né? Não é aquele alimentação, não é o restaurante 5 estrelas de não sei de onde, mas Renato, eu consigo comer de forma decente com R$30. Tá? Então, assim, a primeira mudança de tudo é isso, a gente já começou mudando isso, para dar condição para quem for fazer a coleta, tenha condição de fazer a coleta. A segunda condição é pagar rápido. Que uma das questões desse contrato aqui foi essa exigência da minha parte em pagar vocês rápido. Porque eu quero que vocês tenham um comprometimento comigo. É aquela velha história, né? Aquela velha piada. Quem quer rir, que faça rir. Então, se eu quero rir, eu também tenho que fazer os demais rirem também. Tá? Então é isso, gente. Se comprometam. Quando eu falo se comprometam, se vai pegar o trabalho, façam. Façam da melhor maneira possível. Renato, está por aí ainda? Renato? Pessoal, acho que caiu a conexão. Passamos aqui as premissas todas do trabalho, passamos o questionário, então tá
tudo muito claro aqui para todo mundo, tá? O material já está chegando, sendo confeccionado, então eu devo estar com esse material pronto amanhã. Quem quiser passar aqui amanhã no escritório, após as 13 horas, o material já estará disponível, tá bem? Jônia, posso ir na segunda? Pode ir na segunda-feira, pode vir, não tem problema, pode deixar ele. John, a gente vai começar na terça-feira mesmo, é isso? Terça-feira, dia 18, 19 e 20, tá bom? Então, eu vou buscar então na segunda-feira, tá? Tá ótimo, perfeito, perfeito. Eu vou comunicar no grupo quando o material estiver tudo comigo, de minha posse, já impresso, e aí vou disponibilizar os horários que eu estarei disponível aqui para vocês retirarem. Sábado, domingo ou segunda-feira, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? John, outra coisa que aí todas as semanas a gente vai lá no escritório buscar o material, certo? Olha, vamos pensar um pouco nisso, porque tem algumas pessoas que moram longe, né? Então, via WhatsApp, aí vocês imprimem, né? Aonde vocês estiverem, acho que é mais fácil, tá? Mas a primeira onda é aqui porque precisa retirar crachá, precisa assinar termo de confidencialidade e tudo mais, né? Então, mas aí na segunda onda a gente já começa a tratar talvez por WhatsApp, e aí vocês imprimem o material, se não for material muito extenso, muito longo, né? A gente faz a linha desta forma, tá? Vou comunicando a vocês aí pelo WhatsApp mesmo, tá? Porque o material é tranquilo, não tem muita necessidade de vocês ficarem vindo aqui toda semana não, tá bom? Combinado, pessoal? Bom, vou encerrando aqui, tá bom? As próximas comunicações a gente fala no grupo. Oi, desculpa, a internet caiu aqui, perdão. Beleza, então, Júlio. Boa noite, gente. Renato, quer falar mais alguma coisa, Renato? Não, eu acho que você já falou tudo que tinha que falar. Agora a gente torcer para que dê tudo certo e que a gente saia vivo dessas coisas. Maravilha, vai dar tudo certo. Pessoal, próximas comunicações, fiquem atentos aí no grupo, tá bom? Tchau, gente. Obrigada. Falamos aí. Tchau, boa noite, Renato. Boa noite, meu amor de família. Boa Abraço. noite.